você dizer, falar diante do Senhor. Quantos estão felizes? Diga amém. 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 Amados, eu creio que nesta noite Deus já preparou o seu coração para fazer algo, talvez possa ser diferente, algo que talvez possa ser maior do que Ele tem feito, ou que Ele vá responder alguma coisa na sua vida que há muito você tem perguntado. Mas aí nós perguntamos do segredo. Qual é o segredo de tocar no coração de Deus? No domingo passado nós tivemos o pastor Bernardo ministrando e falando acerca da harmonia das coisas de Deus. Deus já estabeleceu tudo. Todas as coisas foram estabelecidas por Ele. Não há necessidade dos homens ficarem reunidos na face da terra para tentar mudar o que Deus já estabeleceu. Os homens podem até tratar de fazer, mas aquilo que Deus determinou, é assim que tem que ser. E cabe ao homem obedecer ou não. E quando eu cheguei aqui à igreja, eu abri a minha Bíblia no Salmo de número 119. Abri assim, conforme a gente tem o costume de abrir e falar, Senhor, fale alguma coisa, porque é interesse que quando nós temos para trazer a mensagem de Deus, não é falar daquilo que nós queremos falar, é falar daquilo que Deus quer que seja falado. Amém? Amém. E quando eu abri a Bíblia, prometo a você que não vou ler o Salmo 119 todo. Mas os primeiros versículos diz assim, na tradução na Nova Versão Internacional, diz assim: como são felizes os que andam em caminhos, o quê? Irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste aos teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender a tua justa ordenança e obedecerei aos teus decretos. Nunca me abandone. Bom, fechei a Bíblia. Novamente abri a palavra de Deus. Abra a tua Bíblia em Jeremias 33, versículo 1. Amém? Amém. Quantos acharam? Amém. Jeremias 33, versículo 1 diz assim: Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que formou e firmou o seu nome, e afirmou: seu nome é Senhor. Clame a mim e eu responderei, e lhes direi coisas grandiosas, insondáveis, que vocês não conhecem. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a respeito das casas daquela cidade e dos palácios reais de Judá, que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas do cerco e a espada na luta contra os babilônios. Elas ficarão cheias de cadáveres dos homens que matarei no meu furor. Ocultarei toda a cidade o meu rosto por causa de toda a sua maldade. O que eu quero levar a você, versículo 6 em diante. Todavia, trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança.
mudarei a sorte de Judá e de Israel, e o reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim, e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor, de glória, diante de todas as nações da terra, que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por ela. Elas temerão e tremerão diante da paz e prosperidade que eu lhe concedo. Assim diz o Senhor. E quando o Du abre o culto, ele começa a ler acerca da rebelião de quem? De Lúcifer. E depois lê sobre a queda de Lúcifer. E aí eu comecei a meditar: Deus, o que tu tens para nós nesta noite? O que tu tens para a igreja nesta noite? Quantas vezes eu preparo, fico a semana inteira meditando no versículo, e quando chego na sua casa tu muda tudo. E eu creio que Deus nessa noite está falando conosco, amado, de algo muito sério, que sempre eu digo, e as pessoas até falam assim: mas pastor, o pastor está pregando forte demais. Mas não é forte, amado, é verdade. Verdade de Deus não se muda. O homem não tem poder para mudar o que Deus já deixou estabelecido. Embora o homem às vezes atrapalhe a operação de Deus, mas ele não tem autoridade na terra, porque Deus não deu carta branca para ninguém mudar o que ele deixou estabelecido. Deus não deu uma procuração, Deus não deu autorização para ninguém mudar. O que ele deixou estabelecido é assim. Quer ser feliz? É assim. Não quer ser feliz? Ande como queira. Amém? E nós vemos, amado, que o salmista começa a dizer como é feliz. Olha bem: aquele que andam em caminhos irrepreensíveis. Então o que o salmista está nos dizendo? A fonte de felicidade está onde? Na obediência. Porque caminhar no caminho do Senhor é um caminho de obediência. É um caminho que nós temos que deixar o nosso eu de lado. Nós temos que deixar a nossa vontade de lado. Nós temos que deixar... Traz água, por favor. Nós temos que deixar, amado, o eu penso, o eu acho, porque muitas das vezes nós vivemos o evangelho do eu acho, muitas das vezes nós vivemos o evangelho do segundo eu penso. E quando nós estamos vivendo este evangelho do segundo são eu penso isto, eu penso aquilo, eu penso aquilo outro, e nós pensamos. Você já observou que você pensa 1000 coisas ao mesmo tempo? Você pensa 1000 caminhos ao mesmo tempo? Você pensa em fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, e você nunca consegue realizar muitas das vezes o que você pensou? Amados, por que nós vivemos então? Se o salmista diz, obrigado, como são felizes aqueles que andam em caminhos irrepreensíveis. A felicidade está, amado, em obedecer. Mas o mais interessante que eu olho, quando a gente começa a estudar acerca de Deus, é a dimensão do amor que Deus tem pela minha vida, pela sua vida e pela humanidade. Quando nós começamos a entender quão grande é este amor, quão grande é esta misericórdia, porque sempre Deus sabe que nós somos fracos, que nós somos falhos, que nós pecamos, que nós caímos, que nós pensamos, que às vezes nós metemos os pés pelas mãos, mas quando nós voltamos para o caminho, Deus nos levanta outra vez. Amém. Deus sempre vai dando oportunidade, mas quando nós levamos e pensamos desta forma, nós corremos o risco
de muitas condenações que Deus já realizou através da Bíblia. Deus vem falando: meu filho, não faça isso, meu filho, não faça isso, meu filho, não faça isso. O que aconteceu? Eles continuaram fazendo? Sofreram a consequência. É igual você, quando tem o seu filho lá, ou a sua filha está fazendo a coisa errada, você vai lá e fala: não faça isso. Não é assim? A primeira vez você: olha, não faça isso. A segunda vez: eu já te falei, não faça isto. Você vai perdendo o quê? A paciência. E na terceira vez você já não fala, você já chega e... Não é assim? Porque existe uma oportunidade e existe um tempo determinado para que a misericórdia ela prevaleça até o dia do juízo. Mas que vai haver o juízo, e ninguém pode mudar isso. Antes de Noé, o que aconteceu? Deus se arrepende de fazer o homem. E aí chama Noé e fala: ó, Noé, não dá mais para... Eu não aguento mais ver o cheiro desse povo. E quando falo o cheiro do povo, amado, é o pecado. O pecado cheira mal. Né? Um dos nomes de Satanás, Senhor das moscas. Mosca habita onde? Em lugar sujo, fedido, mal cheiroso. Não é isso? É um dos nomes. Então o nosso pecado, ele não cheira bem aos ouvidos, não chega como um aroma suave às narinas do Senhor. As nossas orações, amado, elas são interrompidas por causa do nosso pecado. A Bíblia diz assim que ninguém nos separa do amor de Deus, mas a Bíblia também diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Não é assim que a palavra de Deus diz? Eu sei que hoje muita gente prega o evangelho light. Eu sou diabético espiritualmente, então eu preciso do evangelho light. Agora tem o zero, né? Agora o negócio, a onda agora é zero. Mas nós precisamos pregar o evangelho fiel e verdadeiro. E o evangelho fiel e verdadeiro, amado, é o que a palavra de Deus estabelece. Amém. E aqui nós vemos que o salmista, ele começa a dizer: como são felizes os que obedecem aos seus estatutos. Olha bem a dimensão que ele diz: como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam. Amado, o Du abriu o culto falando que até no sábado nós estamos muito bem, verdade? No sábado que nós deveríamos descansar para chegar na igreja no domingo descansado, para estarmos, que é o dia do descanso, para louvar a Deus. Aí vamos lavar roupa, vamos fazer compra, vamos para o shopping, porque é o dia que nós temos. Não é verdade? Trabalhou a semana inteira, então é o dia que tem que folga, vamos fazer outra coisa. Não estou falando que isso é pecado, não. Amém? Não estou falando que é pecado, não. Se você pode, vai, compra. Agora, o pecado é quando nós chegamos na casa de Deus e reduzimos o nosso louvor por causa do nosso cansaço. Deus não é culpado do que nós fizemos no sábado. Deus não é culpado do que nós pensamos e vivemos durante a semana. Nós somos culpados dos nossos próprios atos. E o pior é que muitas das vezes nós não assumimos a nossa culpa. E ainda abrimos a nossa boca e ainda falamos: Deus não está preocupado comigo. Hello? Evelyn, todos aqui? Hein? Não é verdade, amado? E agora o salmista também diz: como é feliz aquele que obedece, e como é feliz aquele que anda. Ou seja, aquele que faz a vontade. Amado, é tão simples que se torna difícil para o homem, porque o homem é complicado. O homem é complicado. O homem gosta de somar, de diminuir, de multiplicar. O homem gosta de fazer um monte de coisas. O homem não aceita as coisas simples, o homem gosta das coisas complicadas. A prova disso, amado, que a maior parte de todas as religiões na face da terra está no sacrifício. Sacrifício,
um sacrifício com isso, com aquilo, e sendo que o nosso sacrifício se chama Cristo. Ele já morreu na cruz do Calvário por mim, ele já morreu na cruz do Calvário por você, ele já pagou o nosso preço. Agora cabe a mim ter um interesse, pelo menos, de tratar de obedecer. E como é que eu vou obedecer ao Senhor? Aqui, lendo a palavra de Deus, buscando, estudando a palavra de Deus. E hoje nós vemos que há uma certa corrida para as igrejas. Tem igreja para tudo, como se diz assim, para tudo quanto é gosto. Aquele que gosta de dinheiro, qual igreja procura? A que prega prosperidade. Aí um dia alguém chegou: o senhor precisa mudar a característica da sua igreja, o senhor tem que... Eu gosto de uma igreja de propósito. Eu falei: qual é o propósito? Não, que vai lá. Eu falei: já entendi. Você enfia R$200 no envelope, né? Para o Senhor te dar 2.000. Isso é um negócio ilegal. Aí você diz: mas por que o senhor diz que é ilegal? Porque se eu der 200 para o Senhor, Ele não vai me dar simplesmente 2.000, porque Ele tem muito mais para me dar. Ele tem muito mais para fazer na minha vida. Aí a Bíblia vem e diz que melhor é a obediência do que o sacrifício. Não é isso que a Bíblia diz? Amém? Então, quando eu obedeço, é melhor do que sacrificando. E sabe o que está acontecendo? Está cheio de gente sofrendo. Na realidade, o sofrimento é um sacrifício. Está sacrificado com o sofrimento, porque não quer entrar na obediência, não querem ser felizes, porque a Bíblia diz que bem-aventurado, que feliz é aquele que obedece ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Amado, agora você vai sentir-se a pior pessoa da face da terra de tudo isso que eu estou dizendo. Aí você fala: ah, meu Deus, mas eu quero te dar uma notícia nesta noite. Você não é o primeiro e você não será o último, mas você poderá mudar a sua vida nesta noite. Você poderá mudar o seu entendimento nesta noite, porque nesta noite Deus está fazendo exatamente o que Ele falou com o profeta. Israel estava dividido, 10 tribos para um lado, 2 para o outro. 10 afasta da casa de Davi. E nós vemos, amado, que no pecado eles iam para a escravidão. Voltando a Noé, o que ele diz? O mundo estava perdido, Deus arrepende de ter feito o homem, fala: Noé, não tem mais, eu não aguento mais o que sobe da terra e chega até a minha narina. Noé, você vai fazer uma arca. Por quê? Deus estava dando oportunidade durante vários anos para que o homem pudesse se levantar e falar: Senhor, eu pequei contra o céu, contra a terra, contra ti, eu pequei. Mas o que o filho pródigo fez quando voltou para a casa do seu pai? Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Eu quero ser apenas igual a um dos seus empregados. Eu quero ser igual a um daqueles que tu cuida e que eu sei que vai estar melhor do que a minha situação. Amado, e muitas das vezes nós queremos viver a vida do filho pródigo, mas enquanto ele está lá no mundão. E não queremos viver a vida do filho pródigo quando ele fala assim, ele cai em si e diz assim: olha, eu vou voltar para a casa do meu pai. Tomou uma decisão, tomou o caminho de volta, chegou diante do pai e falou todas as palavras que ele vem ensaiando pelo caminho. Tudo aquilo que trouxe à sua mente que ele deveria confessar. E quando ele confessa, quando o pai ouve a confissão, ao invés do pai julgar, olha para um lado e fala assim: vai trazer uma roupa nova, traz um anel, traz um sapato novo, muda, porque o meu filho que estava morto hoje reviveu. Porque Deus nos dá sempre uma oportunidade de voltarmos para o caminho de onde nunca deveríamos ter saído. E assim foi com Israel. Israel, se nós lemos a história de Israel, amado, o povinho da cabeça dura, não é mesmo? Levantava um rei Israel, mas era igual essas bexigas, esses balão de festa, pum,
só fica um pedacinho lá para os lados. Aí depois enche do... E todas as vezes que vinha a desobediência, vinha a consequência. E por mais que nós sabemos disso, amado, às vezes preferimos andar na desobediência e sofrer a consequência e depois lançar a culpa em Deus. Porque é assim que nós fazemos. Mas o que diz? Deus chama o profeta e diz para ele: olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha bem o que a palavra de Deus diz, se humilhar, se invocar o meu nome, ou seja, chamar pelo meu nome, eu sararei a tua terra. Isso é exatamente o que Deus quer para mim, quer para você. Isso é exatamente o que Deus quer para a igreja. Mas hoje, se nós gostamos muito de dinheiro, se amamos o dinheiro, aí tem a igreja que prega prosperidade. Aí eu gosto de santidade, eu quero a igreja que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. Igual um rapaz um dia chegou e disse assim: pastor, eu gosto muito da sua igreja. Eu falei: gosto? Por quê? A nossa igreja pode tudo. Eu falei: pode tudo, vírgula. Ele falou: mas como assim? Aqui não pode pecar. Porque pecado é pecado. E acabou. O que não é pecado, pode o que não é pecado. Porque o que é pecado continua sendo pecado. Porque Deus, amado, Ele nos chama, Ele nos capacita, Ele nos levanta. Mas para isso é preciso termos uma atitude. Você vê que Israel, quando pecava, abaixo de zero, escravidão, sofrimento, perdia tudo, as mulheres eram roubadas, as famílias destruídas. Mas quando Israel voltava: Senhor, eu quero te louvar de todo o coração. Hoje nós cantamos: eu te bendirei, ó Senhor. Quando nós voltamos a bendizer, ou seja, louvar o nome do Senhor, Deus começa a fazer as transformações na nossa vida. E nós vemos, amado, que aqui em Jeremias, aonde ele diz, no versículo 10, ele diz assim: assim diz o Senhor, vocês dizem que este lugar está devastado e ficará sem homens nem animais. Contudo, na cidade de Judá, nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, desabitadas, sem homens nem animais, mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria do noivo e da noiva, e as vozes daqueles que trazem oferta de ação de graça para o templo do Senhor, dizendo: dei graças ao Senhor dos exércitos, pois Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre. Aí vem o Deus e diz: porque eu mudarei a sorte desta terra como antigamente, declara o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: neste lugar desolado, sem homens nem animais, haverá novamente pastagem, onde os pastores farão descansar os seus rebanhos em toda a sua cidade, tanto na cidade dos montes de Cefalá, no Neguebe, e do território de Benjamim, como nos povoados ao redor de Jerusalém, na cidade de Judá, novamente passarão ovelhas sobre as mãos daquele que as conta, diz o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel e à comunidade de Judá. Em outras palavras, o que Deus estava profetizando ali, usando o profeta para lançar uma palavra de esperança? E esta é a palavra que Deus tem para nós nesse dia.
Se eu perguntar para você como está a sua vida agora, como está a sua casa agora, como está o seu matrimônio agora, como estão os seus filhos agora, como está o seu trabalho agora, como está as suas finanças agora. Aí tem gente que pensa assim, mas o pastor só fala o que está ruim? Amados, quando tudo está bom, não precisa da mudança de Deus, porque nós já estamos com Ele. Deus, Ele vem justamente para operar nos momentos difíceis da nossa vida. Deus vem justamente para agir no momento que nós estamos passando pela tribulação, pela angústia. É por isso que Ele é o Deus da nossa salvação. Salva da miséria, salva da angústia, salva da enfermidade, salva da tribulação, salva de tudo. Isso nos arranca daquela situação para uma situação melhor, porque esta é a promessa de Deus. E eu quero dizer, aqui foi para Israel, foi para Judá, mas a promessa de Deus, ela está valendo para a igreja hoje. Cabe à igreja levantar. Quando eu digo igreja, não é o nome que se põe lá fora, não é o rótulo e a placa que se coloca lá fora. A igreja que eu digo é eu, a igreja é você, a igreja somos nós, a igreja é a multidão de pessoas que vivem hoje. Quando nós invocarmos o nome do Senhor, quando nós buscarmos andar nos estatutos do Senhor, quando nós buscarmos obedecer ao Senhor, Ele vai mudar a nossa sorte, porque isso é palavra de Deus, não é palavra de profeta, de homem, não é palavra de denominação, é palavra de Deus. Deus restaura a nossa sorte. Amém. E é exatamente isso que Deus quer fazer hoje. Amém. Feliz é o homem que anda no caminho do Senhor, ou bem-aventurado. Feliz é aquele que obedece os seus estatutos. Aonde está o estatuto do Senhor? Aqui. Sabe por que nós falamos que é difícil obedecer a Bíblia? Porque nós somos complicados. Nós queremos agir da nossa forma de pensar, fazer o que nós bem entendemos, porque nós nos sentimos como deuses. Qual foi a consequência do pecado do homem? Se você não tem vindo nas terça-feiras aqui, nós estamos estudando sobre o livro de Gênesis. Estamos pegando algumas coisas interessantes, discutindo, né? Você vê que lá no Jardim do Éden tinha duas árvores, né? Duas. A das ciências, do bem e do mal, e a árvore da vida. Você vê que o homem ele não foi na árvore da vida. E por que Deus falou para não comer da árvore da vida? Por que Deus falou para o homem não comer da árvore da vida? Porque o homem foi criado para viver a vida eterna. Deus fez o homem para ser como Ele, ser eterno. E aí Deus fala assim, ó, da ciência, do conhecimento do bem e do mal, você não come. E foi justamente lá que o homem foi. Quando eu disse a princípio que Deus sempre nos dá oportunidade, Deus deu oportunidade para Israel, Deus deu oportunidade para aqueles que viveram antes de Noé, Deus deu oportunidade para Adão, quando Deus perguntava, Adão, onde você está? Adão, cadê você, Adão? Em outras palavras, Deus chegava assim, Adão, mas toda noite, toda tarde eu venho aqui, converso contigo, você está aqui me esperando, e aonde você se meteu hoje, Adão? E alguns pensam que Deus não sabia onde estava Adão. Esquecem que Deus é conhecedor de todas as coisas. Eu creio piamente que enquanto Deus perguntava e conversava com Adão, Deus estava assim, abre o teu coração e fala assim, Senhor, eu comi da árvore que tu falaste para não comer, perdoe. Deus estava dando oportunidade ao homem, porque Deus vai dando oportunidade, Deus vai dando chance para que haja mudança.
assim foi com Adão, assim foi com o povo antes de Noé, assim foi com Israel. O homem foi pecando e Deus foi levantando. O homem foi pecando e o homem arrependia, Deus o levantava. E é isso que Deus quer fazer com a minha e com a sua vida hoje, agora. Mas eu quero te dizer, isso não depende de Deus, porque o que Deus estabeleceu está estabelecido. Isso depende de mim, isso depende de você, isso depende de nós. De nesta noite darmos um basta. Querem ser felizes? Quantos querem ser felizes? Levante a mão aqui. O que o salmista diz? O segredo está aqui. Como são felizes aqueles que andam no caminho, em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração buscam e não praticam o mal. Amados, Israel estava vivendo períodos terríveis. E quando nós estamos no sofrimento, e esse sofrimento se vai alargando, nós começamos, a primeira coisa que vem na nossa mente: não vai ter jeito. Verdade ou mentira? Não tem mais como. É a primeira coisa que nós pensamos. Porque nós, quando nós falamos não vai ter jeito, porque nós estamos falando na nossa incapacidade de resolver os nossos problemas. Porque nós não tomamos aquilo que era para ter entregue na mão de Deus. O salmista diz: bem-aventurado aquele que entrega o caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E muitas das vezes nós pegamos o caminho, entregamos, aí 10 minutos, né, Deus? 20 minutos, 3 horas, Deus. Fizeste nada? Ah, não, acho que eu vou pegar, então vou resolver os meus problemas. Sabe o que está acontecendo? Não confiamos em Deus da forma que deveríamos confiar. Não confiamos em Deus da forma que deveríamos confiar. Mas nesta noite Deus pode mudar a nossa história. Nesta noite Deus pode mudar a sua história. Não importa se você está como Israel, quando levantava aqueles reis que faziam de tudo, perseguia, que matava, e afastava o povo da presença de Deus. Hoje Deus está te dando uma promessa. Que se você buscar, se você humilhar, se você de todo o teu coração chegar diante dele, ele há de abrir a janela dos céus e há de fazer cair sobre a sua vida toda a sorte de bênção e há de te fazer viver feliz. Porque a palavra de Deus diz: como é feliz aquele que obedece ao Senhor e que busca andar nos seus estatutos. Amados, fora de tudo aquilo que Deus deixou determinado, tanto no Antigo como no Novo Testamento, não vamos ver Deus. Mas nessa noite, Deus quer te dar uma oportunidade. Eu quero pedir a você que fique em pé. Amém? Que você possa nesse instante meditar na sua vida. Se Deus deu oportunidade a Israel, nação, uma multidão de pessoas, se Deus deu oportunidade a Judá, uma multidão de pessoas, tribos, muito mais Deus vai te dar nesta noite, muito mais Deus vai fazer nesta noite, se você o buscar e simplesmente dizer: Senhor, eu quero ser feliz, eu quero buscar os seus estatutos, mas não tenho força. Amado, não é
covardia você dizer a Deus que você não tem força. Não é covardia você chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu trato de fazer, mas eu sou fraco. Quando você diz, quando você faz esta confissão, o que você está fazendo é colocar nas mãos de Deus: Senhor, eu não tenho mais o que fazer, mas Tu pode mudar essa história. Porque a nossa força vem do Senhor, aquele que fez os céus, aquele que fez a terra. Que você possa fechar os seus olhos. Eu não sei o que você tem lutado até o dia. Eu sei o que eu tenho passado até o dia de hoje, até esse momento, até chegar aqui em cima deste púlpito. Eu sei o que eu tenho vivido. E se não fosse a minha confiança em Deus, eu digo a você que eu já teria morrido, eu já teria desfalecido. Mas aí eu ainda acredito que de onde Ele me tirou, o que Ele fez na minha vida, o que Ele fez na vida da minha família, ainda que algumas coisas aconteçam parecendo que está tudo fora do controle, eu ainda continuo acreditando que Ele é o único que pode colocar nos trilhos todas as coisas que estão fora. Ele é o único que pode devolver tudo aquilo que foi roubado. Ele é o único que pode fazer acontecer aquilo que nunca aconteceu na nossa vida, porque eu já disse hoje orando que Ele traz à existência aquilo que nunca existiu. E nesta noite Deus está te dando a oportunidade de mudar a tua história, de se humilhar perante Ele e declarar: Senhor, eu não posso mais, eu não aguento mais. São anos a fios, são anos, Senhor, de sofrimento, são anos de decepções, de angústia. Senhor, mude a minha história como Tu mudaste a história do povo de Israel, que ainda que estivesse 400 anos em cativeiro, Tu trouxeste a liberdade. Hoje Deus quer trazer liberdade a você. Hoje Deus quer fazer acontecer na sua vida o que talvez você há muito tempo tenha esperado. Cabe a você buscar, cabe a você dizer: Senhor, eu não posso, eu não aguento, eu sou incapaz, mas Tu és o meu Deus. Com a mesma misericórdia que Tu olhaste para Israel, Tu olha para a minha vida agora, hoje. E eu quero receber de Ti, Deus. Minha vida, lastimou minha cintura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, pois o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Peça para Deus entrar na sua vida. Peça para Deus sondar a sua vida. A oportunidade Ele está te dando, amado. O fato de você estar aqui nesta noite é uma oportunidade que Deus te deu. Talvez você, nos seus cálculos, na sua mente, você poderia estar em outro lugar, mas Deus não. Eu vou levar você ali, eu vou fazer isto na sua vida. Mas você não ouviu. Mas Deus está falando contigo. Quero subir. E se você tem entendido a palavra que Deus tem falado contigo, Só pra te ver. e nesta noite você vem tomar coragem e dizer: Senhor, eu quero ser feliz. E a Tua palavra nessa noite diz que a felicidade vem estar naquele que
anda nos seus caminhos corretamente, que obedece, que vive os seus estatutos. Senhor, eu sou fraco, eu sou frágil, eu sou homem. O Senhor está te dando uma oportunidade. Me dá a tua paz. Eu quero dizer que nessa noite tem no nosso meio uma pessoa, eu não sei quem. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com. Vocês estão ouvindo a mensagem, mas a sua mente começa a bater de um lado para o outro. O inimigo não está querendo deixar você entender o que Deus quer fazer na sua vida nessa noite. Eu quero te dizer, só existe uma forma de você mudar esta história. É sair do seu lugar via frente, dobrar os seus joelhos aqui. Nós não estamos aqui para condenar ninguém, nós estamos aqui para auxiliar, para ajudar, para te dar força para você levantar neste momento. Nós estamos aqui com uma única finalidade de fazer com que você possa ser abençoado, sair deste lugar completamente mudado, porque o Senhor transforma a sua vida mais uma vez. Nós vamos cantar mais uma vez. E aquele que quiser nessa noite vir colocar diante de Deus, não diante de mim, amado, eu não posso fazer nada a não ser orar, interceder, ungir você e falar: Senhor, eu preciso ser feliz, e a felicidade está em obedecer os seus estatutos, e eu quero obedecer. Você vai sair do seu lugar. Quer ver mudança? Tome decisão. Quer ver porta aberta? Tome a decisão. Quer ver sair a dúvida? Tome a decisão e busque diante do Senhor aquilo que o Senhor tem para você. Saia do seu lugar, amado. Nós vamos cantar mais uma vez e você vai ter a oportunidade de vir dobrar os seus joelhos. É você e Deus, 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 é você e Deus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Amado, vamos estar orando, ungindo você. Aleluia. E aqueles que estiverem sentados, por favor, não desviem a sua atenção. Fiquem em espírito de oração. Fiquem em espírito de
coração, para que Deus possa verdadeiramente mudar a história, para que Deus possa verdadeiramente entrar nestas vidas, possa mudar. Chega de tristeza, chega de lágrimas, chega de derrota, chega de decepção. É tempo de vitória, é tempo de vitória. Aleluia, 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 aleluia. Mexe com minha estrutura, Deus. Sara todas as feridas, Deus. Vem, amado. Oh, Senhor. Aleluia. Dobra os seus joelhos. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Nós vamos estar orando. Faz um milagre em mim, Jesus, Jesus, faz um milagre em mim, Jesus. Sai do seu lugar. Pastores, para nos ajudar. Dobra o seu joelho, amado. Não te preocupe com o que vai acontecer. Não preocupe com o que está acontecendo. Não preocupe com o que Deus está fazendo, está falando. Oh! Deus quer restaurar. Da mesma forma que Deus restaurou a sorte de Israel, Deus quer restaurar a tua sorte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome. Entra nesta casa. Entra nesta vida. Sara todas as feridas. Ensina a ter santidade. Sopra, Espírito. Vai tocando, toca, Senhor Deus. Vai, Senhor Deus, fazendo a tua obra, Pai. Senhor Deus, a oportunidade. Senhor Deus, segurança em Ti. Pai querido, ensina, Senhor Deus, a obedecer. Ensina a viver. Queremos felicidade. Chega de tristeza, chega de lágrima, chega de decepção, chega de dúvidas, meu Pai. Vai tocando. Em nome de Jesus. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Entra, Senhor. Entra na minha casa. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Faz
Tu és o Deus que muda caminho, muda direção. Tu és o Deus que tem poder. Tu és o Deus que tem poder, que tem poder, que tem poder, que tem poder, que tem poder. Ei, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Vai tocando, Deus, vai tocando, vai tocando, vai tocando. Vai, Senhor, adora o Senhor de todo o teu coração, glorifica o Senhor. Oh, aquilo que Deus tem colocado no teu coração, cante, louve, 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 louve. Feliz é o homem que obedece ao Senhor, que anda nos seus estatutos. Feliz é o homem e a mulher que busca do Senhor a sua solução. Enche, Senhor. Enche minha vida. Enche, enche. Senhor, te encher mais e mais nessa noite. Enche a minha vida. Peça para o Senhor encher. Enche esse lugar. Enche esse lugar, Senhor, Senhor. Enche esse lugar. Você que está aí sentado ou no seu lugar, coloque a mão sobre o teu coração. Onde você estiver, coloque a mão sobre o teu coração. Pai, a tua palavra nessa noite foi uma palavra de restauração
de promessa, Pai. Mas infelizmente, ó Deus, a promessa depende da nossa atitude, de queremos obedecer, de seguir, de sermos fiéis, de tratarmos, Deus, de fazer as coisas como Tu queres, deixar, ó Deus, de lado aquilo que, Senhor amado, ficamos querendo fazer para Te ajudar. Tu não precisa da nossa ajuda, mas sim da nossa obediência para que Tu haja. Por isso, nesta noite, mude toda a história deste povo, desta igreja, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus possa abençoar rica e abundantemente a sua vida.